Imagina que você está se relacionando com uma pessoa e aí vocês estão ali no momento legal, massa, e aí você tem uma brecha e te vem a seguinte ideia à mente. E se eu digitar o meu nome na caixa de mensagens dessa pessoa, o que eu vou encontrar? O que é que você faria? Uma vez aconteceu isso comigo e eu cedi à tentação de colocar o meu nome na aba das mensagens e ver o que é que estava acontecendo ali. Na época era um message do Facebook e eu encontrei as coisas mais horríveis que qualquer pessoa poderia dizer sobre alguém que você estava se relacionando. E pior, o posicionamento que eu esperava que essa pessoa tivesse não aconteceu. Eu sei que eu não devia ter feito isso, mas foi essa grande dor que eu senti após ver tudo o que eu li sobre mim que fez com que eu conseguisse abandonar esse comportamento de ficar me importando com a opinião das outras pessoas. E hoje eu decidi que eu vou compartilhar com você muitas das minhas reflexões para que eu pudesse abandonar esse tipo de comportamento. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Pensando e Fazendo Podcast. Eu sou a Lúria e aqui é um espaço onde eu compartilho as minhas reflexões sobre a vida para que a gente se lembre de que a gente não está sozinho na nossa jornada. O podcast também está disponível nas plataformas de streaming de áudio, então você pode digitar lá Pensando e Fazendo e encontrar. Mas eu vou deixar também o link do podcast nas plataformas digitais aqui embaixo para você conferir lá. Então, pega seu café, pega seu chá, sua água e bora conversar sobre isso. Bom, quando a gente se importa com a opinião de uma pessoa, a gente normalmente sente raiva, sente irritabilidade, uma necessidade muito grande de se defender, de reagir. A gente sente injustiçado, a gente sente ferido, exposto, vulnerável. E aí começa aquela briga, começa a ofender outra pessoa, enquanto que o volume da voz vai lá pra cima, o nível da discussão e das palavras vai lá pra baixo. E o resultado dessa briga é que vocês não vão chegar a lugar algum. Ninguém vai mudar o ponto de vista sobre você naquele momento, naquela hora, daquela maneira. Você simplesmente vai quebrar um ciclo, ficar cheio de mágoas, ressentido, por uma coisa que realmente não há nada que possa ser feito. Quando a gente não se importa com a opinião de outra pessoa, o nosso comportamento é completamente diferente. A gente não sente necessidade de se defender, não sente necessidade de brigar, não sente raiva, não sente irritabilidade. A gente simplesmente passa por aquilo e pensa, ok. Essa briga que você trava contra a opinião da outra pessoa para fazer a outra pessoa mudar a opinião que ela tem sobre você, é uma briga que você nunca vai ganhar. É uma briga que você sempre vai perder. Você vai perder tempo, disposição, energia, vitalidade. Sendo assim, a gente precisa parar de brigar por aquilo que a gente não tem o menor controle, que não há nada que a gente possa fazer que não depende da gente. E por isso que eu digo que isso é uma bobagem. E parar de brigar por bobagem é uma atitude de uma pessoa adulta, saudável e madura. A opinião de qualquer pessoa no mundo é formada a partir de várias camadas. A partir da experiência pessoal, que é a história de vida dessa pessoa, a partir da construção do inconsciente, que é onde estão as frustrações, os medos, os sonhos, o ambiente que essa pessoa frequenta, os ambientes que essa pessoa convive, as pessoas com as quais ela convive no dia a dia, o nível de educação que ela tem, ou seja, de conhecimento que ela tem sobre determinado assunto, o nível social, as pessoas com as quais ela admira, nossos valores e crenças, então, quais são as coisas que a gente acredita, o que a gente acha que é certo e errado, o nosso convívio com cultura e com pessoas diferentes, tudo isso faz com que a gente forme os nossos pontos de vista. Quando alguém fala qualquer opinião sobre qualquer assunto, inclusive sobre você, você precisa pensar que ela fala a partir de todas essas camadas. E aí tem uma coisa fantástica que eu aprendi com o Leandro Carnal, que foi fundamental, um divisor de águas na minha vida nesse assunto, que é o seguinte: quando alguém fala alguma coisa sobre você, só tem duas possibilidades. Ou aquilo é verdade, ou aquilo é mentira. E em ambos os casos, não há nada que você possa fazer. Agora, a probabilidade de que um comentário que alguém faz sobre a gente nos incomode e nos ofenda seja verdade é bastante grande. Então a gente também tem que se manter aberto para poder investigar
o que é aquilo que nos incomoda, porque é assim que a gente consegue transmutar esse sentimento de frustração, de medo, de identificação. E dói quando a gente escuta uma coisa negativa sobre a gente, porque a gente tem o ideal do eu e o ideal do outro também. Me frustrei porque eu não esperava aqueles comentários, aqueles comportamentos vindo dessas pessoas. E porque isso conflita com o ideal que eu tenho sobre mim. Ai, porque eu sou ótima, porque eu sou boa, porque eu sou prestativa, porque é isso. Então eu quero que as pessoas também me vejam como eu me vejo. Só que é muito mais fácil a outra pessoa observar o seu defeito, o que lhe falta. Agora, continuar se importando com a opinião dos outros, a ponto de até deixar de fazer alguma coisa por medo do que as outras pessoas vão pensar, é horrível, porque a gente se torna prisioneiro dessa opinião, dessa expectativa alheia, que nunca será alcançada, que nunca será suficiente, que você vai se sentir sempre sobrecarregado e cansado e tendo que corresponder a uma expectativa que é irreal, que é impossível. Isso suga a sua potência de agir, suga a sua disposição, sua vitalidade, sua autenticidade. E esse ponto de ficar sempre preocupado com o que o outro vai falar sobre alguma coisa que eu vou fazer. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, não tem nenhuma identificação, às vezes a pessoa não vai fazer a menor diferença se ela mudar a opinião dela na tua vida, a não ser pro nosso próprio ego, né? Porque aí a gente recebe mais uma aprovação, porque o nosso ego não suporta estar errado. Então, não fique tentando corresponder a essa expectativa alheia, porque isso vai te limitar, vai te atrofiar. E porque, se for uma relação de convivência, a convivência é conflitante. Então isso vai ser muito prejudicial para você mesmo a longo prazo. Claro que a gente tem que ter cuidado com a nossa reputação. A nossa reputação é uma opinião que uma terceira pessoa dá a uma outra pessoa sobre nós. Normalmente é uma coisa que acontece num trabalho, né, numa indicação, no networking. E o que faz você ter uma boa reputação? É você ter valores muito bem estruturados, virtudes, praticar aquilo que você prega, ter comportamentos adequados com o seu local de trabalho, com a sua idade, com o papel social que você ocupa. Ser maduro, gentil, responsável, por exemplo, são atitudes de uma pessoa que vai conseguir construir uma boa reputação. E às vezes, uma pessoa pode falar mal de você e o seu comportamento ser contradizente àquilo que foi dito sobre você. Ah, mas é porque tem gente que surpreende, que é quietinho, mas que já fez um bocado de coisa. Gente, a vida não é Hollywood. É muito provável que a pessoa que tenha falado mal tenha tido um problema pessoal do que necessariamente a gente esteja falando de uma pessoa que é um psicopata ou um serial killer. Você já deve ter ouvido falar por aí que nós somos como espelhos. O que isso significa dizer? Que a gente só consegue externalizar aquilo que está dentro. E como é que a gente faz para externalizar aquilo que está dentro? Quando a gente fala sobre o outro. E por isso nós somos espelhos. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Você também já deve ter ouvido essa falazinha popular aí. Por que é que Pedro está falando da vida de Paulo se Pedro não tem o menor poder, o menor controle sobre as atitudes de Paulo, sobre a vida de Paulo, sobre aquilo que incomoda Paulo? Se o próprio Paulo não está preocupado com isso, por que é que Pedro está? Por que é que Pedro não vai cuidar da vida dele? Pedro, cuide da sua vida. Você deve extinguir a ideia de que o fato de uma pessoa discordar de você, da pessoa lhe ver de uma forma diferente, significa que ela está certa e que você está errada, ou vice-versa. O que a outra pessoa vai achar de você tem a ver com a formação de opinião. Lembra que a gente falou lá no início das camadas? Então, a sua opinião vai ser cada vez mais realista e sóbria a partir do momento em que você fizer uma boa alimentação dessas camadas e uma alimentação com frequência. Como é que a gente alimenta essas camadas? Através das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, por exemplo,
Dentro da área do inconsciente, você pode fazer uma terapia para investigar os seus medos. Dentro da área de educação, você pode ler um livro sobre algum assunto que te desperta interesse. É assim que a gente vai adicionando e alimentando as camadas para que a gente consiga ter uma base de opinião legal e realista. Na experiência pessoal, a gente pode trabalhar o autoconhecimento, por exemplo, as nossas emoções, o que a gente sente. Tudo isso é uma forma de alimentar essas camadas e ter uma opinião cada vez mais sóbria mesmo. Uma conversa onde duas pessoas tentam convencer a outra pessoa a mudar completamente de opinião e concordar 100% com ela, é uma conversa completamente infrutífera, porque a gente não vai conseguir fazer com que o outro enxergue a vida a partir da nossa perspectiva. Porque essa pessoa não tá 24 horas com a gente, ela não conhece todos os nossos contextos, ela não conhece da nossa vida, ela não tem acesso a uma infinidade de opiniões para que ela consiga ter uma opinião mais assertiva sobre as coisas. Outra coisa que a gente tem que começar a praticar também é evitar fazer julgamento sobre as outras pessoas. Porque da mesma forma que a outra pessoa não conhece o nosso contexto 100%, não conhece todas as informações, todas as camadas, para poder emitir uma opinião que seja de fato agregadora na nossa vida, a gente também tem que saber que a gente não consegue fazer isso a partir do outro. O nosso julgamento sobre o outro é o nosso ponto de vista sobre aquelas coisas do outro, mas a gente não tem acesso ao total do contexto. Portanto, a nossa opinião sobre outra pessoa não é a verdade, é apenas o ponto de vista de uma outra pessoa que tem outras camadas e outro tipo de formação de opinião que está simplesmente falando o que ela pensa. Não querer saber o que as pessoas falam de você. Eu sei que você tem esse ímpeto de pensar, não, porque eu quero descobrir quem que é falso, quem que fala mal de mim pelas costas. Todo mundo fala de todo mundo. A fofoca sempre existiu na história da humanidade e vai continuar existindo. Você também não fala não desabafa com alguém sobre um problema que você teve? Você também não tem as suas opiniões sobre as pessoas? Você também não fala? Porque eu falo. E todas as pessoas que eu conheço praticamente fazem isso também. Então a gente precisa levar isso com um pouco mais de naturalidade e não permitir jamais que a opinião de outra pessoa possa lhe ferir gravemente. Do ponto de vista espiritual, a gente tem que se desapegar também, porque o que nós somos, esse corpo, tudo isso aqui vai passar. Então, o quem sou eu é uma busca constante, ela nunca acaba. Só você pode se conhecer, só você pode definir o que é melhor pra você, só você pode saber o que de fato você precisa melhorar na sua jornada, o que te incomoda. Ninguém pode fazer isso por você, isso não é terceirizável. A luta contra a fofoca é uma luta perdida. A gente não vai parar de fazer isso. Então a gente precisa se adaptar à realidade e fazer o melhor para nos proteger, porque existe um ser dentro de todos nós que é impenetrável, imperturbável, que nada pode atingi-lo. E quando você tomar a decisão e começar a trabalhar para deixar esse comportamento para trás, eu juro que a sua vida vai dar um salto assim, ó, gigantesco, porque você vai se sentir finalmente livre para ser quem você é, para buscar as coisas que realmente te fazem feliz, te fazem vibrar. Você vai conseguir desejar, sonhar, você vai começar a perceber que as coisas são possíveis de serem realizadas. E esse trabalho, o que é que significa isso? Você vai parar de se defender e de reagir, principalmente reagir dessa forma como eu citei lá no início, da irritabilidade, agressividade, desferindo ofensas. Não. Lembre-se, quando você começar nesse mood, você se lembra, se for verdade ou se for mentira, não há nada que eu possa fazer. Eu não tenho o menor poder de mudar a opinião que fulano tem sobre mim. Eu não tenho poder nenhum sobre a vida dele. Essa discussão não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada. Eu aceito que ele discorde do meu ponto de vista. Trabalhar na terapia aquilo que te incomoda, trabalhar para se conhecer, trabalhar o autoconhecimento para que você saiba quem você é, para que você possa se definir, para que você possa se descobrir. Para você conseguir separar o que é verdade sobre você e o que não é verdade sobre você. A partir de agora, a decisão de agir diferente é toda sua. E como eu te falei, a sua vida vai mudar
completamente a partir do momento em que você se livrar do peso de se importar com as opiniões de outras pessoas sobre a sua vida e sobre quem você é. Só você pode se conhecer, só você pode se definir, só você pode dar o seu valor e você precisa saber quem é você. Sendo assim, você nunca vai se perder, você sempre vai estar no seu próprio caminho de autenticidade. Você vai abandonar esse comportamento de se importar com a opinião das outras pessoas. Você simplesmente vai fazer as coisas na sua vida, viver a sua vida, cuidar da sua vida e vai descobrir o que é uma vida leve e feliz. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal porque eu sempre estou postando esse tipo de assunto aqui no canal. E conheça também o meu podcast lá nas plataformas de streaming de áudio. E muito importante, se você acha que esse conteúdo vai beneficiar outras pessoas, envia esse vídeo para elas, tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.